Meditação matinal, 3 de maio, segunda-feira. Jesus ilustra a humildade. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mateus 18, versos 2 e 3. No lugar de Jesus, a maioria das pessoas diria às crianças: quando vocês crescerem, procurem ser como Pedro e João, ou um dos discípulos. Em vez disso, o Senhor disse aos discípulos: tornem como crianças. Por que Jesus deu esse conselho? Os discípulos estavam muito preocupados com as posições que iriam ter no reino anunciado pelo Mestre. Ao que parecia, não se achavam muito satisfeitos com a grande missão que lhes fora dada, de curar, expulsar demônios, pregar o Evangelho. Queriam posições sociais que tivessem autoridade. Quão humanos eram! Jesus lembrou-lhes como as crianças em geral não pensam nessas coisas. Crianças de diferentes origens podem brincar juntas sem nenhuma ideia de diferença. Só quando crescem e aprendem essas distinções, como os de mais idade, passam a se preocupar com essas coisas. Infelizmente, o ser humano, pecador e que gosta de sentir que é melhor, mais inteligente, mais talentoso, mais próspero, mais poderoso do que os seus contemporâneos, apenas ele vive assim. Seria bom se todo cristão considerasse com frequência a seguinte citação: em tudo que tivermos vantagem sobre outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida para com os menos favorecidos. E naquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 352. Quando Salomão assumiu o reino, orou a Deus: não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. 1 Reis 3, versículo 7. Era essa atitude que Jesus procurava ensinar a seus discípulos. Como, porém, eles tinham dificuldade de aprender essas coisas espirituais, não foi fácil. Numa época em que se dá tanta ênfase à posição social, ao que tem, ao que é, a educação e o poder, como seria importante se todo cristão mantivesse o espírito de humildade como uma criança. Deus busca cristãos dotados de graça suficiente para passar por alto a louca disputa pelos primeiros lugares. Dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Norval F. Pease, 19 de fevereiro de 1970. Bom dia na presença de Jesus.